especial, né? Uma chuva que nós podemos dizer assim, né? Uma chuva, uma garoa paulista, né? No Maracanã, o Fluminense ganhou no último minuto, né? Com o gol do Martinelli, né? Praticamente no último minuto, ganhou do Bragantino. Eu estava lá vendo o jogo e achei esse time do Bragantino muito fraco, entendeu? Vai ter que melhorar muito. Mas eu não acredito em previsão. E se eu acreditasse, né, né, se fosse verdade, a mãe de Ná não teria passado antes dela morrer para todo mundo seu patrimônio. Ela morreu sem saber que ia morrer, e toda vez que você batia na porta da casa dela, ela perguntava: quem é? Quem é? Então não podia acreditar, né? Então, mas cada um faz e acredita no que quer. Eu não sou contra quem também vive de previsões, né? A minha previsão está no meu coração, iluminada por ele que está lá no céu. Mas esse time do Bragantino, como achei também o Juventude muito ruim no jogo com o Botafogo, todos merecendo a vitória, nem do Fluminense e nem do Botafogo. O Botafogo merece, nós vamos mostrar, mereceu vencer de 2, poderia estar surpreendendo demais. O Fluminense mostrou que esse time fraco do Bragantino precisa melhorar muito, mas é o primeiro jogo e ganhou. Mostrando aí os lances, o primeiro gol do Fluminense, o gol do Lima. Entra treinador, sai treinador e o Lima continua numa boa. Não tinha uma propaganda de um banco, né? Você vai e continua numa boa, não é isso? Tal. E essa vitória do Fluminense eu queria que vocês analisassem ontem aí no Maracanã, na estreia do Renato Gaúcho. Oi, Edilson. O jogo do Fluminense ontem foi um jogo em que a equipe fez um bom primeiro tempo. Aliás, você estava falando do Bragantino. Eu acompanhei o primeiro jogo, a estreia do Bragantino contra o Ceará. Foi uma repetição do primeiro jogo que o Bragantino fez contra o Ceará. O Bragantino sofre pressão do adversário, depois consegue equilibrar um pouco a defesa e propor o jogo, que foi o que aconteceu no segundo tempo. E a equipe do Fluminense também demonstrou um certo cansaço. Aí o Renato fez até algumas alterações, não dá ainda pra gente ver o dedo do Renato de maneira nenhuma. Você falou do Lima, mas o Lima é um cara que costuma, eu sei que há críticas da torcida com relação a ele, até mesmo com relação ao Martinelli, mas o Lima faz os gols que conseguem salvar o Fluminense. Foi no caso de ontem, uma bela tabela com o Arias mais uma vez desequilibrou. É impressionante como joga o colombiano, não só o vigor físico, como a capacidade técnica de drible, enfim. O Crânio não fez gol, mas ontem também quem atuou bem no meu entender, não sei se o Sorato, o professor René tiveram essa mesma visão, foi o Hércules. O Hércules, que é um volante que veio do Fortaleza, é um cara interessante, que tem uma capacidade defensiva boa ali para jogar no meio, mas também um cara que tem capacidade e competência de chegar à área e finalizar. Foi o que ele fez. Ele quase marcou um gol, meteu uma bola na trave. O Ganso ontem também, uma boa notícia para a torcida tricolor, foi o retorno do Ganso. Ele acabou entrando no finalzinho, bem abaixo, ali para controlar um pouco o jogo. Não foi o que aconteceu. O Keno entrou no lugar do Canóbio, né? Eu acho que o Canóbio tem muito a acrescentar. Acho que ele estava encaixotado naquele time lá do Atlético Paranaense, rebaixado na temporada passada. Mas eu acredito muito no crescimento do Fluminense com o Renato Gaúcho, Edilson. Eu acho que vai ser um bom casamento, já é algo antigo. É um treinador que a torcida já conhece, que já conhece o clube e precisa passar por alguns ajustes. E elenco também. O Fluminense demonstrou ontem cansaço no segundo tempo. Por pouco aí não cedeu um empate ou até mesmo uma derrota para o Bragantino, apesar de ser um time bem fraco, concordo com você. E digo mais, acho que esse Bragantino vai mais uma vez brigar para não ser rebaixado. Eu só queria, eu não sei se vocês chegaram a observar, professor René e Sorato também, que diferente a gente viu no Fluminense do primeiro tempo. Primeiro que é um time muito mais relaxado, time solto para jogar estilo Renato, né? Time boleirão. E segundo, um time com as linhas mais à frente. O Fluminense olhava no retrovisor sempre. O treinador anterior não via quem fazia o gol. Já cansei de falar isso aqui, não quero ser repetitivo. Ele vibrava com o gol do Fluminense e perguntava quem é que fez, porque estava olhando para a defesa, para recuar, para retrancar o time. Ontem não, o time com as linhas mais avançadas, ou seja, marcando mais, jogando como time grande. Jogamos como time grande, né? E acho que no segundo tempo a queda de produção é justamente por conta desse relaxamento, né? O time está mais leve, né? O ambiente vestiário melhor.
né? Uma nova filosofia. Renato é muita de conversa, né? Quer dizer, um técnico de mais de conversa, porque não adianta a gente exigir também muita teoria do Renato, né? A prática dele é dentro do campo, então ele vai muito na conversa com os jogadores ali, né? Então achei o Fluminense pelo menos jogando contra time grande no primeiro tempo, que a gente pode avaliar esse primeiro tempo, e com o time já marcando mais à frente, jogando, já pensando em ganhar, já pensando na vitória, jogando em pressionar o adversário. Eu não sei se eu estou errado, porque eu tenho aqui um ex-jogador, né, que é técnico também de futebol, por que não? Está preparado para isso, já começou a exercer essa função, e aqui um multifacetado treinador e também internacional, que é o professor